Olá, pessoal. Eu me chamo Bianca Teixeira e atuo na E3S como especialista de aplicações CAI. A E3S é uma empresa de simulação numérica e preparou no dia de hoje um vídeo sobre dispersão de gases. A dispersão de gases é um problema bastante comum em diversas indústrias, entre elas a indústria de óleo e gás. E dentre as diversas análises de risco que existem, a análise de dispersão de gases é uma das mais utilizadas, até mesmo por estabelecer bases para os outros estudos. E a análise de dispersão de gases, ela vem sendo utilizada para a verificação de potenciais riscos em cenários que possam vir a falhar e ocasionar vazamentos. É utilizada para a determinação de plumas de contaminantes em função de toxicidade ou inflamabilidade. Assim é possível verificar se essa pluma ela pode chegar a um nível de concentração que é perigoso ou se essa concentração que ela é perigosa ela pode alcançar uma comunidade vizinha, por exemplo. E também é muito utilizado para auxiliar e apoiar a equipe de engenharia na tomada de decisão sobre posicionamento de sensores. E a análise de dispersão de gases, ela pode ser realizada tanto através de métodos experimentais como através de métodos numéricos. E cada um tem suas vantagens e desvantagens. Os métodos experimentais, eles vão exigir grandes recursos iniciais, o custo o de investimento é alto, e além disso, por ser uma análise de risco, a dispersão de gases, vai ser restrito a poucas condições operacionais nas quais não provoque risco à equipe que está operando o teste. Vai ser restrito a grandes instituições e também são testes demorados. Por outro lado, apresenta pontos positivos relacionados à alta precisão e à confiabilidade que se tem nesses métodos experimentais. Por outro lado, temos os métodos numéricos, que possuem alguns pontos negativos, como, por exemplo, a exigência de um conhecimento maior por parte do analista. Então, dentro dessa categoria de métodos numéricos, a gente tem a fluidodinâmica computacional, que vai estudar o comportamento desses fluidos, e para trabalhar com a fluidodinâmica computacional é necessário um certo nível de conhecimento do analista. Além disso, as condições de contorno para os métodos numéricos, elas devem ser condições mais precisas. Se a gente não tiver essas condições de contorno, a gente pode chegar a resultados incorretos. E exige maiores recursos computacionais para simulação através dos métodos numéricos. Porém, através da metodologia numérica, temos resultados de forma mais prática, sem a necessidade de toda uma bancada de estudo, mais rapidamente. E também o custo, se a gente comparar o custo de investimento na utilização de métodos de ferramentas computacionais e o investimento em uma bancada de experimentos, o custo do método numérico vai ser mais baixo. E além disso, através dessas ferramentas numéricas, como é o caso da fluidodinâmica computacional, é possível obter detalhes da hidrodinâmica do escoamento que seria difícil de ser obtido através de métodos experimentais. E dentro desses métodos numéricos, a gente tem uma categoria que é um pouco anterior aos métodos numéricos, que é bastante utilizada também, que são os métodos analíticos, que não são tão precisos quanto os métodos como, por exemplo, a fluidodinâmica computacional, que se enquadra aqui nesse contexto dos métodos numéricos. E justamente o objetivo aqui desse vídeo seria mostrar para vocês o uso das ferramentas de fluidodinâmica computacional
para avaliar a dispersão de gases. Utilizando dentro do contexto desse exemplo, que seria a dispersão de gases numa planta industrial, dispersão de metano, a partir de um vazamento pontual. Esse metano ele vai estar sob uma pressão de 10 bar e 40 graus Celsius e a vazão do vazamento é de 2,5 kg por segundo. Quem tiver mais interesse em saber como configurar esse problema aqui que eu apresento para vocês, pode entrar em contato, aliás, preencher um formulário dentro da biblioteca da E3S, que eu vou mostrar o endereço mais à frente, para ter acesso a esse vídeo onde eu mostro cada detalhe de como configurar esse caso. Mas o que eu vou fazer agora é só mostrar para vocês qual tipo de resultado a gente pode obter através da simulação, através da fluidodinâmica computacional. Então, a gente consegue obter, por exemplo, aqui, as plumas do contaminante, que nesse caso aqui é o metano. E eu vou aqui abrir de maneira bem rápida o programa, que é o CFD Post. Dentro do CFD Post, a gente consegue, eu já estou aqui com o caso aberto, uma planta industrial aqui. E eu vou, dentro a simulação já foi feita, a gente tem um ponto de vazamento, e eu vou criar um plano aqui um plano no XY, exatamente, passando por uma coordenada Z, que é exatamente a coordenada do ponto de vazamento, que é 1,5084. Criei esse plano. A partir desse plano aqui, eu vou criar um contorno da fração da fração molar do nosso contaminante, que é o metano. Então, está aqui fração molar do contaminante. E eu vou especificar um valor aqui de 0,05, uma fração desse contaminante. Em geral, essas frações são baixas. Notem aqui, a gente já consegue aqui observar o resultado de como está se dispersando aqui esse contaminante para a atmosfera. O outro tipo de resultado que a gente consegue obter aqui com a fluidodinâmica computacional é, por exemplo, uma isosuperfície dessa minha mesma variável aqui, que é a fração molar de metano, exatamente para um valor. Vou utilizar exatamente o mesmo valor que eu utilizei anteriormente. Então, a gente já tem aqui a pluma. Vou tirar aqui também o plano. E essa pluma, eu vou pintar ela com uma variável. E essa variável, ela pode ser, por exemplo, a altura dessa pluma. Então, vou selecionar aqui o X, que me dá a altura. E a gente consegue, aqui dentro, ter acesso a duas informações. Eu tenho aqui uma informação de que toda essa região aqui, ela vai estar com uma concentração de fração volumétrica, fração molar, aliás, do metano, de 0,05. E também eu tenho informação aqui da altura até onde essa pluma chega. Eu posso alterar aqui para fixo, para melhorar essa legenda. Notem, então eu tenho aqui a altura dessa pluma e a informação também da concentração do gás que está dispersando para a atmosfera. Um outro resultado também interessante de ser obtido é utilizando a ferramenta de volume rendering. Através dessa ferramenta, eu consigo aqui selecionar, mais uma vez, a minha variável e utilizar por exemplo, 0,1. E ele vai me dar um pós-processamento com efeito, que seria um efeito semelhante à dispersão, que seria, por exemplo, com um efeito legal aqui, como se fosse realmente uma fumaça saindo aqui da região aqui do ponto de vazamento. Então, notem aqui. É um resultado interessante. Essa legenda aqui a gente pode, mais uma vez, alterá-la e colocar aqui precisão de 2 vezes, 2 casas. E
Esse é o tipo de resultado que a gente consegue obter utilizando as ferramentas de fluidodinâmica computacional, como são as ferramentas da ANSYS, como o CFX e o Fluent. Se vocês tiverem mais interesse nesse tipo de estudo, vocês podem consultar a nossa biblioteca, tem aqui o endereço. Dentro da nossa biblioteca, estamos disponibilizando o caso completo dessa simulação. Então, todo esse estudo aqui que eu mostrei, que eu posso processar para vocês, ele vai estar o passo a passo de como configurar essa simulação para dispersão de gases. Então, eu convido vocês a acessarem o nosso blog e a nossa biblioteca técnica. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.